Olá! Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos bem instigantes de Para Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, na tradução do Márcio Pugliese, né? Isso aí. Vamos explorar o prefácio e outras partes que falam dos preconceitos dos filósofos, do espírito livre, da religião, moral, os doutos, as virtudes. A ideia é tentar desempacotar essas ideias que são densas, né? E buscar aqueles insights mais cortantes mesmo, que o Nietzsche traz sobre filosofia, moralidade, a condição humana. Exatamente. A gente vai investigar a crítica dele aos filósofos que ele chama de dogmáticos, né? A concepção dele do que seria um espírito livre, aquela análise psicológica que ele faz da religião, da moralidade e também a visão dele para o futuro da filosofia, sabe? É realmente uma incursão assim no centro do pensamento nietzschiano. Perfeito. Então vamos começar essa exploração pelo prefácio, que já começa com uma provocação, né? E se a verdade for uma mulher, que não se deixa ganhar por meios muito insistentes, rudes? É uma imagem forte para começar. Sim. E ele já questiona a abordagem desses filósofos dogmáticos com aquela espantosa seriedade toda. Será que eles realmente conseguiram, sabe, cortejar essa verdade? Nietzsche sugere que talvez toda essa filosofia dogmática, e ele parece mirar bastante em Platão, né? Uhum. Talvez tenha sido só uma nobre peraltice, tipo uma construção super grandiosa, mas que foi feita em cima de bases meio frágeis. Ele fala de superstições antigas, tipo a crença na alma, no sujeito, no eu, até jogos de palavras, seduções da gramática. Correto. Ele vê o dogmatismo filosófico, especialmente o que ele chama de invenção platônica do puro espírito e do bom por si mesmo, como um erro, assim, fundamental. Talvez o pior e mais duradouro que já fizeram, né? E ele liga isso direto ao cristianismo, que ele descreve como, você disse, como um platonismo para o povo. Exato. Só que aí tem uma virada interessante. Ele argumenta que a própria luta contra essa visão platônico-cristã, que dominou a Europa por tanto tempo, acabou criando uma maravilhosa tensão dos espíritos. É como se fosse um arco, sabe? Que foi esticado ao máximo e agora permite mirar muito mais longe. Nossa, que imagem! E ele se coloca ali junto com os bons europeus e espíritos livres como herdeiro dessa tensão toda, pronto para disparar a flecha para novos alvos, né? Essa imagem do arco é muito poderosa mesmo. E ele já se posiciona ali, herdeiro dessa tensão, pronto para agir. Ele deixa bem claro que o livro é uma crítica da modernidade, né? Não só da filosofia, mas das ciências, das artes, até da política, e promete apresentar um tipo oposto, um ideal nobre, afirmativo. Isso já prepara o terreno para o que vem pela frente, né? Um confronto direto com o que ele via como os valores dominantes da época dele. Com certeza. Prepara o palco. Entrando na parte 1, então, sobre os preconceitos dos filósofos, aqui o negócio fica realmente profundo. Nietzsche não pergunta só o que é a verdade, ele ataca a própria vontade de verdade. Por que essa obsessão pela verdade e não pela não-verdade, pela incerteza ou até pela ignorância? Que parte da gente realmente quer a verdade a qualquer custo? É uma pergunta radical. Muito. Ele desafia de frente aquela crença metafísica de que o valor supremo, tipo a verdade, o bem, não pode nascer do seu oposto, do erro, do mal. Ele acha essa oposição muito suspeita. Sim, ele sugere que essa valorização toda da verdade sobre a aparência, do certo sobre o incerto, pode ser só um preconceito moral, sabe? Talvez até necessário para a nossa espécie sobreviver, mas não necessariamente verdadeiro num sentido absoluto. Grande parte do nosso pensamento consciente, inclusive o filosófico, seria, na verdade, guiado secretamente por instintos, por exigências fisiológicas para manter um certo tipo de vida. Então, as nossas verdades... Exato. Nossas verdades filosóficas poderiam ser, lá no fundo,
Só avaliações de perspectivas, juízos superficiais, talvez até tolices necessárias para a gente continuar vivendo, mas não a medida de tudo, né? Ele questiona até a ideia de que o homem é a medida das coisas. E a crítica aos filósofos fica bem pessoal, né? Ele acusa eles de serem, na prática, advogados dos próprios preconceitos, disfarçando os desejos e motivações mais profundos, que ele chama de teses ou inspirações, com uma roupagem de dialética, de lógica. Uhum. Menciona Kant e o imperativo categórico, que ele descreve quase como uma malandragem para impor uma moral específica, e Spinoza escondendo a timidez de enfermo dele por trás daquele aparato todo matemático. São exemplos de como os filósofos usariam máscaras, né, para defender suas verdades. A tese central dele aqui é que toda grande filosofia é uma espécie de confissão do autor, sabe? Uma autobiografia involuntária, inconsciente. As intenções morais ou imorais de um filósofo seriam uma verdadeira semente de onde cresce toda a filosofia dele. Nossa! Aquele famoso instinto do conhecimento que todo mundo celebra. Não seria o pai da filosofia, mas só um instrumento a serviço de outros instintos mais básicos. E qual instinto? Aí Nietzsche aponta para vontade de potência, a Wille zur Macht. Ah, a famosa vontade de potência. Isso. E não é só vontade de poder no sentido político, tá? É um impulso quase cósmico, fundamental de tudo que existe para se expandir, para dominar, para interpretar e impor sua força, sua perspectiva sobre o mundo. É a vontade de criar o mundo à sua imagem. Isso desmonta completamente a imagem do filósofo como aquele buscador puro e desinteressado da verdade, né? Totalmente. E ele continua essa demolição quando ataca as tais certezas imediatas. O famoso penso logo existo do Descartes ou o eu quero do Schopenhauer. Nietzsche argumenta que essas afirmações são complexas, cheias de pressupostos que ninguém examinou direito. Exato. Quem é esse eu? O que significa pensar? O que garante essa ligação entre o pensamento e o eu? Ele sugere que seria mais correto dizer algo pensa, mas identificar esse algo com o eu, isso já é uma interpretação, uma hipótese, não é uma certeza imediata, né? Perfeito. E essa crítica vai também para conceitos como livre-arbítrio e não livre-arbítrio. O livre-arbítrio não seria uma faculdade metafísica, mas sim um estado afetivo complexo, um estado de prazer que a gente sente quando comanda e vê a ordem ser executada, superando resistências. É o sentimento de poder que vem com a vontade que funciona. Ah, interessante essa leitura. E, por outro lado, ele critica também a doutrina do não livre-arbítrio, o determinismo, acusando ela de fazer um uso indevido de causa e efeito. Para o Nietzsche, causa e efeito são conceitos úteis, convenções da linguagem para a gente descrever as coisas e se entender, mas não representam uma lei interna das coisas em si. No fundo, não haveria conexão causal necessária, nem leis na natureza, só relações de poder e força. É bem radical. Bem radical mesmo. Seguindo para a parte 2, o espírito livre, Nietzsche traz uma ideia que parece um paradoxo. Para viver, a gente precisa de uma certa dose de superficialidade, de simplificação, até de falsificação da realidade. Precisamos conservar nossa ignorância sobre a complexidade caótica do mundo para poder gozar a vida. Ele chega a dizer que a ciência, mesmo buscando a verdade, no fundo também ama o erro, porque, como manifestação da vida, ela ama a própria vida, com todas as ilusões necessárias. É nesse contexto que ele introduz a figura do espírito livre. E esse não é simplesmente um livre pensador no sentido comum, tá? É alguém destinado à independência que ousa se aventurar para além das verdades estabelecidas, muitas vezes sozinho, incompreendido. Entendi. Nietzsche distingue entre o conhecimento esotérico, visto de cima pela exceção, e o esotérico, visto de baixo pela regra.
Para entender a exceção, que é o espírito livre, precisa primeiro entender a regra, o homem comum, a vulgaridade. Ele até sugere que o cinismo, sabe, aquela crueza em reconhecer as motivações básicas, é a única forma de sinceridade acessível para as almas mais comuns. É a confissão da regra. E aí entra aquele conceito do patos da distância. Exatamente. Essa sensação de separação, de diferença de nível que o tipo mais nobre, o espírito livre, sentiria em relação à massa. E isso permitiria a ele avaliar as coisas de uma perspectiva superior. E ele faz uma distinção muito clara entre esses verdadeiros espíritos livres, que são raros, e os niveladores, os livre-pensadores comuns, os democratas, socialistas, utilitaristas da época dele. Sim, muito clara. Esses seriam, na visão do Nietzsche, escravos do gosto democrático e das ideias modernas, buscando só segurança, o conforto, a felicidade do rebanho, com aquelas palavras de ordem tipo igualdade de direitos, compaixão por todos que sofrem. Ele via isso como um movimento de nivelar por baixo. Isso. Os filósofos do futuro, os verdadeiros espíritos livres que Nietzsche esperava, teriam um perfil bem diferente. Seriam espíritos críticos, experimentadores, talvez tentadores, como ele diz, sempre testando os limites. Seriam amigos de suas próprias verdades, mas sem aquela pretensão dogmática de que elas são universais, sabe? Buscariam a profundidade, a solidão, seriam mestres em assimilar e digerir ideias complexas e teriam uma vontade livre e forte, capaz de assumir grandes responsabilidades. Seria uma antítese total daquele ideal superficial e gregário que ele tanto criticava. Mudando um pouco o foco para a parte 3, o fenômeno religioso. Aqui Nietzsche aplica aquela análise psicológica dele de forma implacável. A fé cristã original, por exemplo, é descrita como algo quase patológico. Um lento suicídio da razão. Pesado. Muito. Um sacrifício voluntário da liberdade, da altivez, da autonomia do espírito para abraçar o que ele considera o absurdíssimo. Uma espécie de auto-humilhação, automutilação espiritual. E ele contrasta isso com a fé mais rude, mais afirmativa que ele via em figuras como Lutério. Ele explora muito o fascínio que a figura do santo exerce. Ele vê ali um enigma poderoso. Uma combinação extrema de sujeição de si mesmo, uma autonegação radical, que paradoxalmente se manifesta também como uma forma potente de vontade de dominação, capaz de subjugar até os mais poderosos. Que paradoxo! Ele traça uma história da crueldade religiosa em etapas, né? Primeiro, o sacrifício de outros seres humanos a um Deus. Depois, o sacrifício dos próprios instintos mais fortes, o ascetismo, a negação da natureza. E, por fim, o ápice dessa lógica doida, o sacrifício do próprio Deus no altar do nada, a adoração do vazio como divindade última. Uma crueldade voltada contra o próprio divino. Nossa. E ele também analisa a função social da religião, né? Vendo como uma ferramenta que pode servir para coisas diferentes. Sim, ele vê esse duplo aspecto. Para os tipos fortes, independentes, os potenciais governantes, a religião pode ser um meio para reinar, para educar elites e massas, para manter a paz, para ter acesso à consciência dos súditos. E para os outros? Para a maioria. Para os homens comuns, ela oferece consolo, resignação, um sentido para o sofrimento e um embelezamento da realidade dura, tornando a vida mais suportável. Mas a crítica fica dura quando as religiões se tornam soberanas, né? Exatamente, quando elas viram fins em si mesmas e não mais ferramentas. Ele argumenta que elas tendem a conservar demasiado daquilo que deveria perecer. Ao tomar partido sistematicamente pelos fracassados, pelos doentes, pelos oprimidos e sofredores de todo tipo, ele pensa principalmente no cristianismo aqui. Essas religiões acabam mantendo o tipo humano médio num nível mais baixo. Ele chega a falar em deterioração da raça europeia por impedir processos naturais de seleção e fortalecimento e por valorizar a fraqueza. É uma crítica bem contundente.
Na parte 4, temos os aforismos e interlúdios. São pensamentos curtinhos, mas que acertam em cheio, né? Tipo dardos. Por exemplo, o 72. Não a potência, mas a duração de um sentimento elevado forma os homens superiores. Esse é ótimo. Ou 73. Aquele que atinge seu ideal, justamente por isso o ultrapassa. Mostram bem a concisão e o poder de provocação do estilo dele. Isso é radical. Nega que a moralidade seja algo inerente ao mundo. Uau! Ou o famoso 153. O que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Sugere que certas forças vitais, tipo o amor, transcendem as categorias morais comuns que a gente usa. São como janelas rápidas para a complexidade do pensamento dele, né? Com certeza. E aí a gente chega na parte 5, pela história natural da moral, onde ele desenvolve talvez a distinção mais famosa dele, a oposição entre duas morais básicas. Vamos começar pela que ele chama de moral dos senhores ou moral aristocrática. Vamos lá. Essa moral, segundo Nietzsche, surge espontaneamente nos tipos nobres, fortes, saudáveis, autoconfiantes, aqueles que criam valores. O bom é definido por eles, a partir deles mesmos. É o que se assemelha a eles, tipo força, saúde, poder, beleza, felicidade. E o mal? O mal, no sentido de bad, em inglês, tipo ruim, baixo, desprezível, é simplesmente o comum, o vulgar, o fraco, tudo aquilo que não pertence à esfera elevada deles. Essa moral nasce de uma afirmação de si, de um grande sim à vida e à própria condição. O fundamental aqui é o patos da distância, aquela consciência da hierarquia, da diferença de valor entre o nobre e o comum, que permite ao Senhor criar valores a partir da própria perspectiva. Deveres, gratidão, isso existe, mas primariamente entre iguais. Entendi. E em contraste direto com essa, temos a moral dos escravos. Como ela se caracteriza? Essa moral nasce como reação. Ela surge nos oprimidos, nos fracos, nos doentes, naqueles que sentem ressentimento contra o domínio dos senhores. O conceito central aqui é o ressentimento. Ressentimento. Em francês, aquela mistura de impotência, inveja, ódio reprimido que busca vingança através da reavaliação de todos os valores. Uma inversão de valores, então. Exatamente. Nessa moral, o mal, agora no sentido de evil, perverso, moralmente condenável, é precisamente o que os senhores valorizam. A força, a saúde, a riqueza, a independência. E o bom passa a ser tudo que alivia a existência dos fracos e sofredores. A piedade, a humildade, a paciência, a gentileza, a utilidade para a comunidade. É uma moral da utilidade, sabe? Nascida do medo e da necessidade de sobrevivência coletiva. E ele via isso historicamente como levado ao triunfo pelo cristianismo. Ele até argumenta que o amor como paixão romântica foi uma invenção posterior, de origem aristocrática ligada aos cavaleiros poetas provençais. Interessante essa leitura histórica também. Nas partes finais que a gente selecionou, 6, nós os doutos, e 7, nossas virtudes, Nietzsche refina a distinção entre o homem de ciência, o especialista, o douto, e o verdadeiro filósofo. Sim, ele faz essa distinção bem clara. O cientista moderno é descrito como um tipo útil, objetivo, um instrumento valioso para o conhecimento, mas fundamentalmente sem nobreza, limitado ao seu campo. Um espelho que reflete passivamente, talvez como uma solteirona, incapaz de gerar algo novo por si só. Exato. O verdadeiro filósofo, para Nietzsche, é algo completamente diferente e extremamente raro. É um comandante, um legislador, um criador de valores que aponta o para onde e o para quê da existência humana. Ele é responsável pelo desenvolvimento futuro do homem, ousando ir além do bem e do mal para criar novas tábuas de valores. Uma tarefa gigantesca. Imensa. E para se preparar para essa tarefa, ele pode precisar incorporar diversas máscaras e habilidades. Ser crítico, cético, dogmático, historiador, poeta, colecionador, viajante, tudo como meio para o seu fim último de criar. Ele é o oposto total do ideal do especialista objetivo e neutro.
E quais seriam, então, as nossas virtudes, as virtudes desses espíritos livres, desses filósofos que viriam? Ele parece valorizar, acima de tudo, a retidão, Redlichkeit, que a gente pode entender como uma honestidade intelectual rigorosa, né? Especialmente consigo mesmo. Isso, a honestidade intelectual é chave. Mas ele alerta para o perigo dessa virtude virar vaidade ou um fardo. Fala também da complexidade da alma moderna, que herdou impulsos contraditórios de diferentes morais, fazendo com que nossas ações sejam meio multicoloridas, ambíguas. E reconhece a crueldade como um componente profundo da alma, presente até na busca pelo conhecimento. E a crítica à modernidade volta com força aqui. Ele ataca a superficialidade, o espírito de rebanho que ele associa às ideias modernas, democracia, igualdade de direitos, busca pelo bem-estar geral, utilitarismo, compaixão indiscriminada. Tudo aquilo que ele já criticava antes. Exato. Tudo isso, na visão dele, contribui para a diminuição do homem, para a formação de um tipo humano medíocre, domesticado, um animal de rebanho. A esperança do Nietzsche reside nesses novos filósofos, nesses espíritos livres que talvez possam formar uma nova casta dominante na Europa, capaz de superar a moralidade cristã europeia dominante, abraçar a grandeza que inclui dureza, responsabilidade, força de vontade e dar um novo sentido e direção para a história humana. Ufa! Realmente uma exploração intensa e desconcertante. Nietzsche nos desafia a cada passo, né? Questionando os fundamentos daquilo que a gente considera mais seguro. A verdade, o bem, a moralidade estabelecida. Exato. Ele nos força a encarar os instintos que estão por trás da razão, a psicologia complexa por trás das crenças e as diferentes formas de avaliar a própria vida. Sem dúvida. Ele não entrega respostas prontas nem confortáveis. O que ele oferece é um convite permanente à autoanálise radical, à honestidade intelectual implacável e, para uma minoria que ele via como capaz, à tarefa colossal de criar novos valores. Uma questão que fica ecoando forte dessas fontes e que talvez seja ainda mais urgente hoje é, no mundo que parece valorizar cada vez mais o consenso, a utilidade para a maioria, a segurança do conformismo. Que espaço existe ou qual a necessidade para esses espíritos livres, esses potenciais criadores de valores que o Nietzsche imaginava? Aqueles que ousam pensar e talvez viver além do bem e do mal. Uma pergunta poderosa para a gente ficar pensando, né? Com ela, a gente conclui nossa análise de hoje sobre esses trechos de Para Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche.